Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal aqui, que acontece todo sábado de manhã no nosso Instagram. Se você ainda não está inscrita ou não nos segue ou inscrito no nosso Instagram, basicamente corre lá no Instagram, procura @Diego Mangabeira, né? Segue lá e ativa as notificações para você não perder nenhuma live, nenhum conteúdo que pode fazer toda a diferença na sua vida hoje. Bacana? Independente se você tiver no nosso podcast, vídeo, né, no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, onde você tiver, vai ter bastante conteúdo de primeira para você que quer, na verdade, expandir seu autoconhecimento, seu nível de consciência e também adquirir, né, e proporcionar para você e para sua família mais prosperidade, mais abundância e sair dessa matrix mental que tanto impede você de crescer, tá bom? O tema de hoje é bem interessante, né, se a gente pensar, que eu vou falar de mudança, né? As pessoas gostam de falar de mudança, mas não gostam de vivenciar a mudança, né? É interessante que seria como se fosse um aspecto que agrega, né? Então vai te levar para um caminho que você gostaria, só que ao mesmo tempo é aquele tipo de caminho, caramba, mas se eu for nesse caminho, será que é gostoso? Será que é confortável? Será que na verdade ele vai me proporcionar aquilo que eu desejo ou não, né? Então tem a série de incerteza, medo, você vai na verdade pensar e refletir muitas vezes para voltar para essa o que nós chamamos de zona de conforto, né? Mas você vai querer voltar para aquilo que você conhece, né? Como a gente sempre fala, nós estamos sempre procurando o que a gente conhece, né? Então o conhecido. E a grande maioria das pessoas não vai sair da zona de conforto. Como eu sempre falo para vocês, a gente tem até vídeo e podcast falando sobre isso. Você não sai da zona de conforto, você expande a sua zona de conforto, né? E quando a gente fala de mudança não é diferente, né? Vou até pegar aqui a etimologia das palavras, né? Então vou pegar aqui no caso da palavra mudança, e eu gosto de fazer isso, né? Porque o que tem de gente querendo fala destruir, né? Sempre a língua, né? Então basicamente a nossa herança, o que na verdade veio dos nossos antepassados ancestrais para proporcionar também o que nós temos hoje, né? Todo mundo quer na verdade aparecer, né? Que seria o arquétipo do leão, ao invés de estudar, na verdade, o verdadeiro significado, né? Dá muito trabalho, né? Com certeza. Todo mundo tem um celular, um dispositivo eletrônico na mão e não sabe fazer isso, a não ser aquele tipo de conteúdo que ele ou ela gosta, né? Vamos lá. A palavra mudança vem do latim mutatio, que vem do verbo, né? Mutare, que significa mudar, trocar de lugar, né? E nesse caso, o verbo mudar, né, então que a gente tem também na língua portuguesa, veio disso. Então, mudar, né, mudança, veio do verbo mutare, que significa trocar de lugar, que faz muito sentido, né? Então, quando a gente pega a gente quer mudar, por exemplo, quer mudar a minha situação financeira, quero mudar a minha parte emocional, quero mudar a minha casa, né? Às vezes reformar meu apartamento, sei lá. Você quer mudar de emprego, quer mudar de cidade, de país, né? Tudo isso tem essa reflexão, né, vamos dizer assim, local, né? Então você vai mudar daqui para cá, do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D. Sempre tem esse intuito, né, de na verdade você sair de um lugar X e ir para um lugar Y, né? Tem essa concepção. E isso, na verdade, faz parte até mesmo da programação que você recebeu em relação à palavra mudança. Se eu falar para você mudança, o primeiro gatilho que você vai ter na sua cabeça é mudar de lugar. Então eu mudei de casa, Diego, eu já mudei de apartamento, eu já mudei de bairro, eu já mudei de vizinhança, eu já mudei de cidade, eu já mudei de país, né? Para cada um é diferente, logicamente. Cada um tá numa pegada diferente, tá numa vibe diferente. Isso também conta em relação à sua idade, né? Então as pessoas pensam às vezes que uma pessoa que é mais experiente, né? A gente nunca fala aqui, né, na Alquimia da Mente sobre usar a palavra idoso, né? Não tem nada a ver, né? A palavra até tem um cunho, às vezes, meio pejorativo, né? Mas o que eu quero dizer com isso? São pessoas mais experientes. Ah, então, mas eu tô mais idade mais avançada, eu tenho que ficar mais perto da minha família, né? Como se, na verdade, já tivesse morrido. Não, né? Logicamente, você pode mudar também, você tem que mudar, né? A vida só não termina, não existe fim, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso? A mudança traz essa concepção que você vai sair de um lugar e vai pro outro. Coloca isso na sua cabeça porque é esse primeiro aspecto que eu quero plantar na nossa conversa de hoje, né? Porque quando a gente pensa sobre mudança, é essa linearidade, né? Então é como se fosse, por exemplo, a mudança é do ponto A para o ponto B, né? Então eu estou desenhando aqui no ar, né? Imagina, eu estou com uma caneta aqui, então imagina que você vai sair do ponto A para o ponto B. Esse é o conceito da mudança, esse é o conceito clássico, esse é o conceito material, né?
até se a gente pensar na ciência materialista, na medicina tradicionalista hoje, materialista também, você vê o que a gente chama de ciência, né? Que na verdade não é ciência, é basicamente um extremo materialismo, inclusive negando até mesmo descobertas que estão sendo feitas por outros cientistas, né? Na verdade, virou uma religião, né? Já deixou de ser ciência. Mas quando a gente pensa nessa perspectiva, o quê? É um conceito material, né? Mudança é daqui para cá, então é linear, né? E quando a gente fala de linear, você pensa em relação até ao seu pensamento. Seu pensamento é muito linear. Eu vou fazer essa concepção junto com você, né? Imagina que quando alguma coisa dá certo, você já imagina o que pode acontecer. Ou seja, esse pensamento, esse gatilho mental é linear. Você imagina que aquilo vai acontecer porque no seu passado aquelas experiências aconteceram desse mesmo jeito e quando isso aconteceu, como se fosse um processo, né? Sim, isso aconteceu, vai acontecer desse jeito. Não, não aconteceu. Então vai ser de um outro jeito que você não imagina. E esses momentos de incerteza, de desconhecido, eles são muito desconfortáveis. Não é assim que acontece com você? Quando, na verdade, você não tem certeza se aquilo vai dar certo ou não, a grande maioria das vezes você desiste ou mesmo você não quer avançar, né? Se você não quer avançar em relação àquele aspecto, na grande maioria das vezes você fica em cima do muro, né? Ah, Diego, eu não sei se isso vai melhorar ou se vai ser melhor, eu não sei se na verdade eu vou conseguir chegar no objetivo que eu quero, então é melhor eu segurar, eu ficar aqui, procrastinar, né? Ou mesmo eu não buscar novas alternativas, eu vou ficar aqui esperando, né? Deixa a vida me levar. E a grande maioria das vezes, o universo vai te levar para um lugar que você não gostaria, porque você tem que assumir as rédeas da sua vida sempre. Ação massiva, né? Um dos conceitos que a gente usa aqui na Alquimia da Mente. Ação massiva é o quê? Você agir todo dia. Ah, Diego, mas eu preciso ver resultado também. Sim, você vai ver resultado, mas a grande maioria das vezes não vai ser do seu jeito. Porque você foi, e será treinado em relação à linearidade. O que é linear? É algo linha, tá? Uma linha. Então você sempre pensa em relação a uma linha. Não é à toa que, se as coisas não são do seu jeito, você fica, né? Desculpa o que eu vou falar, mas você fica puta, você vai ficar puto em relação ao que está acontecendo, você vai ficar desesperado, ansioso, estressado, estressada, porque você acha que na verdade as coisas são lineares, são sempre daquele jeito, né? Como a gente sempre fala que tudo é matemático, né? Se tudo é matemático, tudo tem uma consequência para acontecer, mas a matemática não é linear. Se você leva a matemática da sua vida apenas para um aspecto linear, você não está vivendo a matemática. É a mesma coisa que eu falo para vocês. Tem muita gente apaixonado, né, ou apaixonada por física quântica. Mas a física quântica não é o universo dos milagres, não é receita de bolo, não é, eu vou cocriar a vida dos meus sonhos apenas e sem fazer nada, né? É sem esforço, Diego. Me falaram que é sem esforço, né? Não é assim que funciona, né? Tanto que quando a gente estuda, né, e vai estudar lá no comecinho, primeiro que física quântica não tem nada de novo, não foi criada, né? Porque na verdade é no final do século XIX para o século XX que foi descoberto, né? Então você vai falar de Max Planck, Niels Bohr, né, Bohm, aí no caso você vai ter os matemáticos, você vai ter Heisenberg, você vai ter também o Schrödinger, então assim, não nasceu ali. As antigas civilizações já usavam a física quântica, né? Mas a mecânica quântica, que é o cálculo disso, veio o quê? Resgatar algumas coisas que na verdade tinham ficado no passado, né? É como se fosse uma redescoberta, como foi o renascimento, né, para a humanidade, né, para os nossos terráqueos, que foi uma redescoberta daquilo que a gente já sabia, né? A gente sai de uma idade das trevas, vamos dizer assim, onde na verdade tudo que se sabia foi guardado ou escondido, ou oculto, né, da própria humanidade. E depois o que vai acontecer, na verdade, as pessoas elas não vão mais começar a falar sobre isso, mencionar sobre isso. E aí, no caso, acontece o renascimento. Nossa, tem isso, tem aquilo. E aí, no caso, até hoje a gente tem essa perda de conhecimento. E as pessoas hipnotizadas, né, por TikToks, por imediatismos, né? Então, hoje a gente tem um potencial de procurar, usar a internet para saber sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria, e sempre será assim, vai continuar sempre sendo manipulada para sempre conseguir ficar à mercê de um sistema, que é um governo oculto, como a gente sempre fala aqui, usando a matrix mental para te controlar. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque você foi treinado, ou é treinado ainda, a entender isso de uma perspectiva matemática errônea, entendeu? Não é linear. E agora eu vou entrar mais no conceito de que a mudança ela é não local, tá?
Talvez a primeira experiência que você está tendo com esse conceito, talvez você já ouviu falar sobre isso, mas a não localidade é um dos princípios da mecânica quântica. Inclusive, até eu peguei aqui, porque saiu, né, ano passado, não sei se você sabia, mas tem todo ano aquele prêmio Nobel, né? Inclusive o prêmio Nobel faz parte do sistema, né? Enfim, mas fecha parênteses. O objetivo não é falar sobre o prêmio Nobel aqui. Mas quem ganhou, né? Aliás, não foi só uma pessoa, mas ano passado, no prêmio Nobel de Física, quem ganhou foi o John Clauser, o Alan Aspect e o Anton Zeilinger, né? E eles ganharam esse prêmio Nobel porque, na verdade, eles fizeram um trabalho pioneiro, né? Em relação ao entrelaçamento quântico e a não localidade, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre não localidade e depois eu vou explicar sobre por que a mudança é não local, né? A não localidade, dentro do conceito da física quântica, do conceito de mecânica quântica, representa o quê? Que quando uma coisa acontece, ela não acontece apenas naquele ponto. Então vamos denominar. Se a gente tem um ponto A, a mudança não vai acontecer naquele ponto A. Ela vai acontecer num ponto que não é local, ou seja, não é geográfico. Vai acontecer num ponto B, que pode ser a metros de distância, pode acontecer a quilômetros de distância, ou mesmo anos-luz. Ou seja, pode acontecer em outra galáxia, outra existência, outra dimensão e outra realidade. Tá? Esse é o conceito da mecânica quântica. Então, assim, a não localidade, ela preza pelo princípio que as coisas elas não vão acontecer aonde nós imaginamos. Como observador das mudanças, né? Então você como terceira pessoa da sua própria vida, a mudança não vai acontecer ali. Esse é o princípio da mecânica quântica, tá? Quando a gente entra no conceito da mudança, entendendo que a mudança não é local, o que acontece com você? Primeiro que embanana, né? Você vai começar, puta, né? Que é isso? O que isso quer significar na minha vida, né? Por que as coisas não estão acontecendo do meu jeito, né? Sempre acontece esse argumento. As mudanças acontecem do seu jeito, sim, mas de um jeito muito melhor ou maior. Por quê? Você desassociou-se durante a sua vida ao verdadeiro conceito da lei natural, que a gente preza aqui, a gente fala muito sobre a lei natural, que tem a ver com os princípios ocultos, esotéricos, das grandes, né, das antigas civilizações, e não só terráqueos, né, extraterráqueos. Mas o grande propósito disso tudo é você entender que você foi programada a viver numa caixa. E quando você é programada e ainda é programada a viver numa caixa, você não consegue ver do lado de fora. Por isso que você tem aquele princípio até... Não, você vai ver na maçonaria, você vai ver em outras sociedades secretas, ordens iniciáticas, aquele princípio do olho, né? Então o olho, por que você vê tanto olho, né? Porque o olho, na verdade, não é só o olho, mas representa a visão, a verdade, né? O V maiúsculo, não é a minha verdade ou a sua verdade. Pouco importa o que você acha, a sua opinião sobre as coisas, mesmo a minha opinião, né? Às vezes o pessoal critica os outros na internet, não importa. São percepções, a sua percepção é uma coisa, a minha é outra. Por isso que eu sempre falo para vocês, cuidado com a briga, né, com a intriga, com a fofoca entre duas pessoas, porque sempre um tá ganhando em relação a essa briga, né, a tríade, né, aquela dialética hegeliana, tese, antítese e síntese. Tem sempre um terceiro brigando, onde duas pessoas estão brigando por um candidato, para um partido político, para um modelo socioeconômico, né? É assim que funciona a Matrix. Por isso que dá certo, por isso que existe pobreza ainda na Terra, né? Por isso que existe guerra, por isso que existem pessoas que falam, não, o amor venceu o ódio. Primeiro que ódio não é o contrário de amor, é medo, né? Então, assim, começa a estudar mais, começa a ir atrás de conhecimento, de sabedoria, né? Não só de informação, existem três aspectos fundamentais aqui que eu tô falando. Informação é diferente de conhecimento, que é diferente de sabedoria, né? As pessoas hoje só querem consumir informação, né? Mas e cadê o conhecimento? Vai, senta a bunda na cadeira, vai estudar, é livro, né? Ah, Diego, mas tá tudo na internet. Ué, mas tá na internet, mas você não estuda? Né? Não para um tempo na sua semana, eu não tenho tempo. E final de semana, eu preciso relaxar. Pô, aí não tem como, né, meu amigo ou minha amiga? Não tem como, né? Então sua vida é o reflexo de quem você é. O universo tá nem aí pra você. Você vai passar uma existência de novo, né, reclamando de tudo e de todos, na verdade vivendo uma vida de bosta, né, de medíocre, que a grande maioria das pessoas vive, porque na verdade não entende o contexto. E aqui eu não estou falando de pobre material, rico material. A desigualdade não é apenas econômica, como eu sempre falo para vocês, né? Ela é muito maior e muito mais profunda. Tem a ver com quem você é. A mudança sempre é interna. E quando você começa, a receber esse tipo de conhecimento, você começa a ver, então as coisas são muito mais profundas daquilo que eu imaginava.
E o que eu quero dizer com isso? Se a mudança não é linear, ou seja, a mudança não vai acontecer do ponto A para o ponto B. A mudança vai acontecer do ponto A para um ponto B que você nem sabe para onde vai acontecer. Então você está disposto a vivenciar uma vida assim? Né? É uma vida do zero, né? O zero mesmo, né? O zero dentro da perspectiva da matéria. Por exemplo, hoje a matemática ela é materialista, a ciência é materialista, né? Então a ciência só fala daquilo que consegue ver. A gente vive numa ciência assim. Mesmo com periódicos, jornais, artigos científicos falando que, na verdade, a grande maioria do cosmos, do átomo, não é existente, não é matéria. Né? Se a gente vai fazer a investigação do átomo, a grande maioria do átomo é vazio. Né? Se a grande maioria do átomo é vazio, então a gente quer representar que a maior parte de quem nós somos, dos planetas, estrelas, dos animais, dos vegetais, dos minerais, é vazia. Então toda a vida, tal como nós conhecemos, é vazia. Então, se a grande maioria do todo é vazio, então o desconhecido é o que existe, não o conhecido. Você está entendendo? Você começa a pensar que tudo aquilo que você recebeu de informação sobre materialismo, ele cai por água abaixo. Você começa a ver que a única coisa que existe, até pegando o princípio, mas não é o foco da live, né, desse podcast, desse vídeo, que é a incerteza, que é o princípio de Heisenberg, que ele vai postular em 26, né, 1926. Mas não é o propósito aqui da gente falar disso. Mas começa a refletir que muitas das vezes você quer ter uma certeza sobre as coisas, você quer ter uma razão de, eu tenho que fazer isso por causa disso, disso e disso. Mas não é assim que o universo funciona. Não é assim que a sua existência funciona. Você que procura muita certeza das coisas, acaba não aproveitando os momentos que podem acontecer com você. Diego, então você quer dizer que a gente tem que ficar em dúvida, tem que ficar no medo, tem que vivenciar tudo como se nada fosse dar certo? Não é assim que eu quero dizer. Eu quero dizer que você tem que vivenciar a certeza como a incerteza. Né? E aí você começa a vivenciar até mesmo os princípios herméticos, então das polaridades, né? O que é quente, o que é frio, o que é sol, o que é lua, o que é dia, o que é noite, correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Né? Você começa a vivenciar que quando duas pessoas estão brigando, as duas também têm razão. Só que ao mesmo tempo, elas estão brigando pelas diferenças, não pelas semelhanças. Todo mundo quer ser feliz, meu amigo, minha amiga. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer viajar, todo mundo, na verdade, quer proporcionar à família uma melhor condição de vida. Quem não quer? Né? Só quem não tá alinhado com as leis naturais. Ou mesmo quem quer o mal da humanidade. E tem mal da humanidade, sim. Há milênios. São pessoas que até hoje não abandonaram esse posto de eu sou o chefão de tudo. É normal, isso é normal. Tá acontecendo e já aconteceu. Eles ainda se acham, eles estão da era de leão, vamos dizer assim, né? Ou esse arquétipo do ego. Ainda percorre a humanidade. E a humanidade cega para conseguir ver em relação ao que deve fazer, ainda se perde nas brigas, intrigas exteriores, ao invés de, na verdade, focar toda a sua energia, o seu foco dentro dele, né? Dentro dela. E aí, no caso, você perde grandes momentos, que, na verdade, momentos como esse, talvez você está aqui, você está ao vivo, ou mesmo você está vendo, né, ouvindo a gente, assistindo, escutando a gente aí no seu carro, na sua casa, no seu escritório, às vezes mesmo você está viajando, você está nos escutando, porque você tinha que estar aqui. Então é não local. Você escolheu esse episódio, você escolheu estar aqui comigo, com a gente, né, a equipe aqui da Mangabeira Academy, porque na verdade você quer algo diferente. E isso é a mudança. E não é local. Talvez ontem, por exemplo, aconteceu alguma coisa, um incidente com você, que você ficou devastado em relação ao que aconteceu. E aí chegou esse episódio, putz, é isso. Aconteceu por causa disso, disso e disso. Ou seja, veio através de um podcast, de um vídeo, uma resposta. Por isso que a mudança é não local. Né? Às vezes você quer, eu quero uma mudança financeira na minha vida, eu quero liberdade financeira. Mas às vezes vai acontecer uma coisa que não tem nada a ver com o financeiro. Talvez você vai ficar doente, talvez você vai ter o falecimento de alguém da sua família, talvez, por exemplo, você vai ter que mudar de cidade, mas você vai falar, putz, eu não tenho dinheiro, né? Mas o que acontece? Com essa movimentação, gera dentro de você novos aspectos, novas experiências, e por causa desse novo, nessas novidades, dessa mudança interior que você vai ser obrigado a fazer, você vai ter que se levar para um próximo nível. E esse nível não vai ser confortável, ele não vai ser, como fala, ursinhos carinhosos, lembra? Ursinhos carinhosos, né?
não vai ser tão romântico, não vai. Eu sempre falo pra vocês, quem gosta da alquimia da mente não é uma pessoa romântica. Porque uma pessoa romântica, é bonito o romantismo, mas tem que pisar no chão, né? Não pode colocar outra pessoa no pedestal, ou mesmo alguém no pedestal, porque ninguém é superior ou inferior a alguém, né? E é isso que as pessoas fazem umas com as outras. Coloca, às vezes, uma pessoa como um chefe religioso, um chefe de um governo, um chefe de um grupo religioso, um chefe de um grupo social, um grupo de minoria, como se você fosse inferior, né? Todos nós somos mestres e mestras. Todos nós nascemos com várias competências. E isso faz de você um ser de infinitas possibilidades. Não que você vai ser, né? Você não vai ser, você já é. Não tem como, na verdade, você entender isso sem você reconhecer a sua força, o seu poder, a sua coragem, entende? Porque você não vai deixar de ser tímida para não ser tímido ou tímida. Você já é uma pessoa que, na verdade, pode ser tímida e pode não ser. A escolha está nas suas mãos. A escolha, por exemplo, de falar um bom dia ou não falar, está na sua boca, nas suas cordas vocais. A escolha de você fazer uma ação massiva está nas suas mãos, nos seus pés, no seu coração, nos seus órgãos, nos seus músculos, nos seus ossos, na maneira que você usa o seu sistema linfático, no momento que você usa a sua energia para proporcionar uma felicidade para alguém. Não está numa força exterior que vai aparecer para mim, um mestre, um mentor espiritual, a física quântica do universo. Não, não é isso. Isso é sobrenatural. Na verdade, o sobrenatural é engraçado que as pessoas acham que sempre tudo vai ser sobrenatural, né? Tem até um seriado, Supernatural, né? Que as pessoas gostam de falar, não, é fantasma, é espírito. Cara, eu falo pra vocês, sim, ocorre realidades em paralelo, dimensões que vão aparecer com você quanto mais você se expande. Só que ao mesmo tempo, isso é tão normal quanto beber água. Não tem diferença. Ah, Diego, mas isso não é normal. Lógico que não, você aprendeu a ser linear. Que a matemática é linear, que as coisas são do jeito que você recebeu que são. E aí tudo que não é do jeito que vocês são é ruim. É engraçado, mas você defende o sistema, você defende a Matrix. Né? Eu falo isso porque quando eu converso com as pessoas, a gente consegue raciocinar e entender um pouquinho mais do modelo mental de cada um. Né? Eu falo assim, eu fico até brincando. Se eu falar com alguém de direita, né, é a briga, né, que acontece sempre, né, mas isso não é de hoje, mas sempre, se a gente for lá no século XVIII, se eu estivesse na França, né, porque a gente está também, pode estar, né, numa realidade, numa dimensão também, eu seria, se eu falasse com o de direita, eu seria o de esquerda, se eu fosse de esquerda, eu seria do de direita, sabe? Eu seria um girondino ou jacobino, basicamente, é isso que eu quero dizer. Então, assim, as pessoas pré-julgam as pessoas, primeiro sem saber da existência da outra, e sem saber que, na verdade, ela também é aquela pessoa que está recebendo aquela informação, ou mesmo eu estou conversando com você, né? Então, por isso que a sua dor não é tão diferente da minha. Ah, Diego, mas você não está passando pelo que eu estou passando. Eu não estou, porque você tem que passar, não sou eu que tenho que passar. E nunca vai ser igual, entendeu? Coloca uma coisa na sua cabeça, o mundo não é linear, a mudança não é linear, ela não local. O que você está recebendo de mudança agora tem que acontecer do jeito que tem que acontecer. Por isso que pessoas que aceitam mais o que está acontecendo com elas, né? Então, eu não digo para ficar de braço cruzado e receber. Não, você tem que também mudar. Só que, a partir do momento que você aceita, putz, eu tô na merda, então eu vou receber isso aí para entender o que eu preciso fazer de diferente, né? Em proporcionalidade. Quando eu entendo que, na verdade, as coisas aconteceram de um jeito que eu não gostaria que tivesse acontecido, deixa eu raciocinar. Deixa eu colocar no papel. Peraí, deixa eu entender por que isso aconteceu do jeito que aconteceu. E aí, no caso, você vira um Sherlock Holmes da sua vida. Você começa a entender, por exemplo, deixa eu pegar água aqui. Você começa a entender que as coisas elas podem ganhar uma outra percepção, elas podem ganhar uma outra realidade, entendeu? A percepção não é a realidade como Leibniz postulou no século XVIII. Então, assim, ela é passível de mudança. Mas guarda uma coisa na sua cabeça, a mudança não vai acontecer na área que você quer, do jeito que você imagina, com o teu ego, ou mesmo, né, o mundo gira no seu umbigo, né? Tem gente que acha que é assim que o mundo funciona. Não vai ser assim também, né? A mudança ela acontece do jeito que tem que ser, porque é o jeito que você é, entendeu? Ah, Diego, por que eu não consigo reprogramar meus pensamentos? Porque você não é uma pessoa positiva.
Você não quer mudança. Você é uma pessoa que, na verdade, é cética, pessimista sobre as coisas. Ah, Diego, mas eu já tentei de tudo. Você não tentou de tudo. Você não quer mudar. Entendeu? Tem gente que quer mudança, fala que quer mudança, mas não quer. Porque incomoda, é muito esforço, você vai mudar seu tempo, mudar trabalho, entendeu? Você vai ter que mudar tudo aquilo que você acredita. Você não quer, né? Eu digo isso porque às vezes vai alterar o seu relacionamento, né? Relacionamento íntimo, né? Às vezes não tá legal, já tá há anos, né? Às vezes você vai ter que mudar o quê? A forma que você ganha dinheiro, renda passiva, investimento. Você não quer mudar. Você quer a zona de conforto, né? Até eu compartilhei com vocês até mesmo nos stories, né, aqui no Instagram, para você que não nos segue ainda, @Diego Mangabeira, segue a gente e ativa as notificações. Tem estados no Brasil, falando um pouquinho de Brasil, né? Tem estados no território nacional que recebem mais assistencialismo do que tem gente com carteira assinada. Então, ou seja, tem mais gente que concorda em ficar recebendo dinheiro do governo, que é o seu dinheiro, né? Porventura, deveria você saber sobre isso, né? Ao invés de trabalhar. Então, assim, você só está recebendo. Então, só estão te dando peixe, você não está aprendendo a pescar. Será que isso é justo? Né, com as pessoas que estão trabalhando? Tá vendo? Isso não é coerente, por exemplo, com a era de aquário. A era de aquário é coletivo, você presta atenção no todo. Quem precisa de assistencialismo são pessoas que precisam. Eu até falei isso. Tem um podcast, tem um vídeo aqui que eu falei sobre isso, né? A diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar. Às vezes precisa dar o peixe, mas às vezes precisa ensinar a pescar. Como às vezes precisa ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, né? Isso é pra vida. O universo, como eu falo pra vocês, não tá nem aí pra você. Essa existência vai passar, como outras existências estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas cuidado com esse jogo mental, porque o todo é mente, como você tá no Caibalion, né? Você deve ter estudado ou mesmo quer ler, né? Mas é um livro legal para começar a entender o hermetismo. Mas quando você começa a entender que o todo é mente, quando você está sendo programada na sua mente a ter escassez, tenha certeza que isso faz parte do sistema, né? Que na verdade só um lado é bom, que o outro lado é ruim, né? Isso aí, ó, é Branca de Neve. O pessoal hoje acredita em Papai Noel em Branca de Neve, que a bruxa é do mal, que a Branca de Neve é do bem, né? Eu falo isso sempre porque todas as fábulas de Esopo, né? Esopo foi um grande, né, escritor, inclusive grandes contos de fada que você gosta até hoje foram escritas por ele. Mas as fábulas de Esopo não foram criadas com final felizes. Finais felizes, né? Foram criados com finais. Mas você foi programada que todo filme, todo seriado, toda novela tem que ter final feliz. Olha como você foi programada a entender o mundo romântico. E o mundo não é romântico, meu amigo. O mundo é o que é. Tem gente que ainda não entendeu o jogo, né? Você prefere, às vezes, um filme romântico para negar a realidade, né? Você prefere acreditar numa mentira para não... E não é minha verdade, não. É o que eu falei para vocês. É o arquétipo, né? O Platão colocou, né? Postulou muito sobre isso e falou sobre o V da verdade, né? Tem até o filme, né? V de Vingança, né? Que fala muito sobre isso. A verdade, que é a verdade com V maiúsculo. É a lei natural. Quer você aceite ou não, pouco importa. A verdade vai estar lá. A lei natural vai estar lá, né? É o que eu sempre falo para vocês. Aceita mais a mudança, ao invés de achar que ela é desse jeito linear. A mudança tem que acontecer, mas ela é não local. Ela vai acontecer num local que você menos espera. Ela vai te incomodar. Você não vai ter controle sobre ela. Mas quanto mais você treinar você para aceitar o que pode acontecer, mais fácil fica para você ter a percepção que você está no caminho certo e que você está tendo os resultados certos. Mas, para finalizar, você foi treinada a ser um Tomé na vida, né? O arquétipo de Tomé. Só acredita vendo. É assim que você é, né? Foi o que aconteceu na pandemia. É o que acontece com política hoje. Eu falei para vocês lá em 2020, aconteceu o que aconteceu e eu falei que ia acontecer e vai acontecer. Porque você é treinado a só acreditar vendo. Se uma outra pessoa fala o contrário, você nega, cancela, censura. Isso já aconteceu com a gente, eu já falei isso para vocês. A gente perdeu redes sociais e várias coisas, né, na internet. Isso eu falei para vocês.
O pessoal tá perdendo agora, ó, a gente já aconteceu com isso com a gente faz tempo, porque quando uma pessoa fala sobre o sistema, sobre a matrix mental, essa pessoa, ela é a pior pessoa do mundo. Porque, na verdade, de novo, ela tá repercutindo para mais pessoas aquilo que, na verdade, você deveria já saber por si mesma, por si mesmo. Que nós vivemos numa realidade holográfica, onde as pessoas acham que elas vivem, mas elas sobrevivem como escravos mentais de outrem, vivenciando um mundo extremamente materialista, o qual, na verdade, ao invés de agregar, né, levar essas pessoas para algo extrafísico, leva sempre as pessoas para algo físico. E eu digo no sentido de matéria, densidade, ao invés de o contrário. Você entender que quando você vê uma notícia, quando você vê na rede social, vá sempre ao contrário. Seja como se fosse o conceito da ovelha negra da família, entendeu? É mais ou menos assim. A proposta que eu dou para você é: pense fora da caixa e viva fora da caixa. Mas entenda que isso incomoda as pessoas, você não vai ser bem aceito, você pode ser cancelado, censurado, sim, e você vai perder amizades, vai perder oportunidades as quais você achava que eram importantes para você. Mas, ao mesmo tempo, você vai se conectar com pessoas que estão na mesma vibe que você. Mas aí que tá. Qual que é a sua escolha, né? É aquela escolha que o personagem Neo, né, o Neo do Matrix no filme de 99, né, o Morpheus, faz pro Neo, né? Você quer a pílula azul ou a pílula vermelha? Azul você vai voltar para tudo que era, ou vermelha que vai tudo mudar? Você sair da Matrix. Aí a escolha é tua, tá? Pessoal, agora eu vou passar para perguntas. Hoje a gente tem meio que o horário cronometrado aqui. Vamos ver se tem pergunta. Pessoal que quer fazer pergunta, eu vou dar aqui uns 2 minutinhos. Aliás, eu vou responder em 2 minutos. Se não tiver pergunta, eu vou finalizar. Coloca aqui nesse box que tem uma interrogação que eu vou responder. Enquanto isso, eu vou beber minha água, né? Beba água aí, que água é vida. Vamos lá. Se não tiver pergunta aí, eu vou finalizar, tá bom? Vou pegar meu própolis também. Eu sempre falo pra vocês do própolis, né? Eu acho que não tem pergunta, né? Mas é isso aí. Pra quem entrou agora, depois, aqui ao vivo, assista desde o começo, né? Pra você que tá nos escutando, nos assistindo, nos ouvindo agora no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Deezer, qualquer mídia, o que eu aconselho a você é dar uma olhadinha nos nossos cursos também, você que quer dar o próximo passo. Vai ter links aqui na descrição também para você conhecer mais o nosso trabalho. Se foi o primeiro contato, né? Se você já nos conhece há mais tempo, eu convido você a entrar em um dos nossos treinamentos, cursos avançados, que vão te ajudar na profundidade em relação a esses conceitos. Basicamente, se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, é diegomangabeira.com.br/cursos, tá? diegomangabeira.com.br/cursos. Gente, quero agradecer de coração a todos que estiveram aqui, né, no nosso bate-papo, sempre produtivo. Essa live acontece todo sábado de manhã, às 9 da manhã, no nosso Instagram, né? @DiegoMangabeira, assina lá, assiste e ativa as notificações. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Para os alquimistas da mente, da Academia da Alquimia da Mente, vamos lá no grupo fechado do Telegram, que a gente vai fazer agora o nosso checkpoint, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.